Boa noite, eu só vou esperar mais um pouquinho de gente chegar e aí começamos. Eu já estou aqui com a livraria toda aberta. Daqui a 2, 3 minutos começamos, ok? Temos 5 pessoas já. Deixa eu só fechar uma porta aqui para não entrar barulho da rua. Eita! Muito bem, boa noite. Vamos rezar antes de tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, sejam bem-vindas, bem-vindos a essa catequese com o Padre. Quarta-feira, às 8h30, a gente vai se encontrando aqui, já que a gente não consegue fazer os nossos encontros presenciais na igreja, a nossa leitura bíblica. Nós vamos falando então um pouco sobre a fé nesses tempos de pandemia, e aí então vamos bater um papo sobre uma outra questão importante. Na semana passada falávamos sobre a questão da indulgência plenária, não é? E falando sobre a indulgência plenária, nós podemos celebrar na sexta-feira, mas lembrar que pode-se conseguir indulgência plenária sem a bênção Urbi et Orbi, através de outras maneiras, por causa lá do decreto da penitenciaria apostólica. Hoje, eu gostaria de conversar com você. Boa noite, seu Roberto! Eita, nós! Deus abençoe, juiz, seu Roberto! Depois eu cumprimento todo mundo, pessoal, com calma. Eu estou vendo aí as mensagens aparecerem. Mas hoje eu queria falar sobre um outro ponto por demais importante na vida sacramental nessa época do ano, né? Que são as celebrações da reconciliação, da penitência. Primeiro, eu gostaria muito de fazer aqui um drive-thru aqui pela Imaculada Conceição, entrasse por um portão, eu atendesse a confissão e a pessoa pudesse ir embora ali por outro. O problema é que eu não consigo, porque o estacionamento é administrado, não é administrado pela paróquia, é fora da paróquia, e eles não deixariam que se entrasse para fazer esse movimento. E se eu fizer na rua, certeza que a CET vai fazer com que eu tenha problemas. É uma pena. Nesse sentido, é uma pena, porque gostaria de fazer aí este drive-thru de confissão, e aqueles que viessem de carro, então a gente pudesse ajudar como outros padres fizeram. Mas isso implica terceiros, na verdade quartos até, e então eu fico de mãos atadas impedido, e é um problema, na verdade, de muitos sacerdotes ao redor do mundo, esta questão da reconciliação. Aqui na paróquia, uma semana antes de tudo fechar, a gente estendeu os horários, eu consegui atender assim algumas pessoas, não é? Mas infelizmente não foi possível atender todo mundo, e então muita gente ficou sem celebrar a reconciliação antes de chegar a Páscoa. Bom, então há uma questão. Como eu vou celebrar a Páscoa, domingo já é domingo de Ramos, sem que eu possa celebrar a reconciliação? Uma vez que a igreja pede que eu celebre, que eu confesse uma vez no ano, ao menos uma vez no ano, por ocasião da Páscoa. Pois bem, isso é algo duro, não é? Eu também estou sem me confessar. Eu também estou sentindo falta e vou precisar celebrar. Dom Carlos, nosso bispo regional, enviou para nós um subsídio, enviou para nós uma meditação, de modo que a gente também possa fazer essa meditação. Eu não posso me auto-perdoar, eu não posso dar perdão por telefone, pelo WhatsApp, não é assim que acontece, não é? Se pudesse também abriria uma linha para fazer isso, mas infelizmente eu também estou sem confessar. Nós estamos no mesmo barco. Eu ainda tenho uma pequena vantagem, que é grande, na verdade, grande vantagem, não é pequena, de receber a Sagrada Comunhão, não é?
mas eu já me propus, eu digo isso sempre a cada Santa Missa que rezo, que para aqueles que estão participando da missa naquele momento, naquela hora, participando de maneira integral, eu comungo nas suas intenções em comunhão contigo. E por isso também as missas não ficam gravadas, não é? Muita gente pergunta, padre, mas cadê a missa que o senhor celebrou? Eu queria ouvir. Então, as missas não são gravadas, elas não podem ficar gravadas, elas são algo atemporal e elas não podem ficar assim gravadas, não é? De modo que alguém acesse e pode dar confusão. Pode confundir. Missa é algo que acontece ali na hora e por isso que nós deletamos, por isso que apagamos. E também essa questão da comunhão na intenção daqueles que estão celebrando naquele momento. Mas, repito, como fica então a questão da reconciliação, que é muito cara, para mim também é muito cara e eu não estou celebrando, como é que fica a questão do sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão neste momento? Pois bem, a Penitenciaria Apostólica soltou então uma nota, não é? No dia 19 de março, dia de São José, sobre o sacramento da reconciliação na atual situação de pandemia. Depois eu vou procurar isso em português direitinho e aí peço para a turma da Pascom postar. Pode ser que o Lucas Brasil chegue aí nessa conversa e ele sempre é um bom secretário da Escola da Fé e ele possa então partilhar. Bom, a nota começa dizendo sobre a gravidade das circunstâncias atuais e pede então que se fale sobre a centralidade do sacramento da reconciliação, juntamente com alguns esclarecimentos necessários tanto para os fiéis leigos, não é, quanto para os ministros chamados a celebrarem o sacramento. Bom, a confissão aqui lembra, não é? Mesmo no tempo de Covid-19, o sacramento da reconciliação é administrado de acordo com a lei canônica universal e de acordo com as disposições do Ordo Penitentiae. Bom, o que é ser administrado de acordo com a lei canônica universal? Então, agora eu vou pegar o primeiro dos grandes livrões que eu vou apresentar para vocês nesta noite. O primeiro deles, eu tive que espalhar no chão aqui, porque é o Código de Direito Canônico. Não é? O que é o Código de Direito Canônico? O Código de Direito Canônico é um livro de cânones que regem a vida do cristão batizado, cristão católico, apostólico, romano, batizado e que faz parte da igreja. Ele rege de tudo, desde a questão dos bispos, do Papa, até dos leigos, ou seja, de toda a vida do povo de Deus. E mais do que isso, ele leva em conta, o Código de Direito Canônico, aquelas que são as dimensões de vida, fala da administração patrimonial, da questão financeira, administrativa da igreja, da questão pastoral, e mais do que isso, ele fala também sobre o ordenamento dos sacramentos. Ele não fala, o Código de Direito Canônico, ele não fala de como celebrar, isso é o ordo, vamos assim dizer, a instrução para a celebração do sacramento, mas ele rege sobre o sacramento em si e sobre as condições necessárias para que o sacramento aconteça. E então, não é? Essa nota da Penitenciaria Apostólica começa dizendo sobre o cânon 960. E ele diz, né, a nota, a confissão individual representa o modo ordinário para a celebração desse sacramento. Ou seja, o modo ordinário, o que é o modo ordinário? O modo correto. Né? Às vezes a gente tem aí na língua portuguesa uma má interpretação, isso é um ordinário, essa é uma ordinária, né? Mas o ordinário é o da ordem, né? Aquele que é a ordem do dia, a coisa correta. E o jeito correto de se celebrar o sacramento da reconciliação é de modo individual. Vou ler aqui o cânone 960 citado pela nota. A confissão individual e íntegra e a absolvição constitui o único modo ordinário. Veja, o único modo ordinário. Todos os outros são extraordinários. O jeito certo é a confissão individual, íntegra e a opção e a absolvição dos pecados. Portanto, isso também é importante, não é? Existe um modo ordinário de se rezar a missa. Qual é o modo ordinário de se rezar a missa? Esse que nós rezamos. Não é? É o modo ordinário.
há um modo extraordinário de se rezar a missa, que é no rito pré-conciliar, não é? Em latim, com o padre também voltado para o mistério, ou seja, todos voltados para o mistério, não o padre circulando o altar com o povo, mas aquilo que se dizia o padre de costas para o altar. De fato, para quem olha, tá de costas para o altar, não, de costas para o povo, na verdade é o padre junto com o povo voltado para o mistério. Esse é o jeito extraordinário de se rezar a missa. O jeito ordinário é como todo padre, o padre na sua paróquia, se você não é da paróquia e está assistindo esse vídeo, o Papa, os bispos, eu rezo, nós rezamos o modo ordinário. E o modo certo, o modo ordinário de se rezar, então, a reconciliação é a confissão individual, não é? Não é aí a mãe trazer a filha e falar, filha, confessa aí os pecados. Já aconteceu, por exemplo, não era da paróquia, mas uma criança queria fazer a primeira Eucaristia em outro lugar, não achou padre para se confessar, e aí acabou caindo aqui. Eu falei, não, eu atendo a confissão da menina, e a mãe chegou e falou, olha, você tem que confessar isso, isso e aquilo. É errado. A confissão ela precisa ser individual, sem a mãe ficar ali soprando na filha, sem o esposo ficar soprando, e sem o padre ficar também especulando pecado dos outros. O padre pode ajudar naquilo que é vamos assim dizer, o discernimento sobre o pecado. Ele pode perguntar para esclarecer alguma coisa, mas não tem que ficar especulando. Ela é individual, ela é íntegra e ela deve ser seguida então do quê? Da absolvição. E a absolvição também, ela tem uma fórmula, não é? Todo sacramento ele precisa ter matéria e fórmula. A matéria do sacramento da reconciliação, há quem diga só, é o pecado. Na verdade é o penitente, contrito, arrependido, seus pecados confessados, e a forma é a confissão dos pecados e a absolvição. Deus Pai de misericórdia, há toda uma fórmula a ser dada que você ouve quando eu confessar. Porque se eu estender a mão aqui e falar a fórmula, alguém vai falar, não, o padre me confessou, já estou liberado. Não é esse o sentido. Pois bem, não é? A forma ordinária, diz a nota, é essa, não é? E constitui o único modo ordinário. Confissão individual, íntegra absolvição, com o qual o fiel, consciente de pecado grave, vamos lá, se reconcilia com Deus e com a igreja. Somente a impossibilidade física ou moral escusa de tal confissão, nesse caso, pode haver a reconciliação também por outros modos, não é? E aí a igreja coloca no cânon 961, e a nota fala desse cânon 961, não havendo tempo suficiente para ouvir confissões individuais dos penitentes ou uma necessidade grave, vá-se ao cânon 961. O que diz o cânon 961? Não se pode dar a absolvição geral a vários penitentes ao mesmo tempo, sem prévia confissão individual, ou seja, aí diz, a não ser que, mas antes eu vou ficar nessa parte, não se pode dar a absolvição geral a vários penitentes ao mesmo tempo, sem prévia confissão individual, a não ser que. Antes do a não ser que, o nise, a gente vai para essa questão de não se pode dar a absolvição geral. Eu lembro quando eu era pequeno, houve uma época que ficou meio relaxada essa questão, não é? E eu, malandro que era, falava, olha, eu vou no sábado, na sexta-feira santa ali, que eu sei que o padre vai dar a absolvição geral. E aí o padre dava a absolvição geral, eu falava, ufa, nem precisei passar a vergonha de contar os pecados que tinha, né? Criança tem pecado o quê, né? Tem pecado sim, mas pecados tão mais simples, tão mais, de problemas tão mais inocentes, não é? Mas ainda assim são pecados, não é? Mas fugia disso. Ou seja, não se pode dar a absolvição geral para todo o povo sem que antes a pessoa confesse os seus pecados. Sem que antes as pessoas possam confessar os seus pecados de maneira individual. Verbalizar aquilo que fez de mal, né? Reconhecer os seus pecados. E aí ele diz, mas pode acontecer, e aí entra a nota da penitenciaria apostólica dizendo, não é? Que, vamos lá, eu vou ler a nota na integralidade. Não havendo tempo suficiente para ouvir as confissões individuais dos penitentes, conforme o cânon 961, que abre dizendo que só pode dar absolvição geral
depois da confissão individual, ou uma necessidade grave, aí entra a questão da necessidade grave, que é o caso que nós estamos vivendo, cuja consideração pertence ao bispo diocesano. Aqui entra uma figura importante, o bispo diocesano. No nosso caso, o nosso bispo diocesano é Dom Odilo, é o arcebispo da Arquidiocese de São Paulo. Cabe ao bispo diocesano legislar e autorizar, portanto, se padres podem dar ou não a absolvição geral. Então, assim, o próprio Código de Direito Canônico coloca como legislador e aquele que permite que isso aconteça, o bispo diocesano. Isso não é algo que o padre pode fazer da cabeça dele, não é? Ele até há aqui no Código de Direito Canônico uma questão sobre isso, que é importante, mas a gente precisa levar em conta primeiro que o primeiro legislador, depois do Código de Direito Canônico, sobre essa matéria, é o bispo da diocese. Então diz aqui a nota, não é? Cuja consideração pertence ao bispo, levando em consideração os critérios acordados com os demais membros da Conferência Episcopal. Ou seja, para um bispo, embora quem seja o legislador e o chefe de uma diocese seja o bispo, no nosso caso Dom Odilo, recomenda-se que se converse com toda a Conferência Episcopal, ou seja, com todos os bispos da Conferência Episcopal no Brasil. E a CNBB, aqui é um detalhe importante, não é a central da Igreja Católica. A Igreja Católica subsiste dentro das suas dioceses, não é? Dom Odilo, que é o arcebispo de São Paulo, tem total autonomia para decidir algumas coisas, segundo o Código de Direito Canônico. E o bispo da CNBB não é o chefe de Dom Odilo, não é? Não é assim que funciona. Às vezes a gente acha que a sede estadual, como um governador, e a sede nacional, não é assim que funciona, não é? Mas se recomenda que se converse com a Conferência Episcopal e que a Conferência Episcopal, junto com o Bispo Diocesano, cheguem a um acordo aí para as suas dioceses. E segue a nota dizendo, não é? Sem prejuízo da necessidade para que haja absolvição válida do votum sacramentum por parte do penitente, ou seja, o propósito de confessar no devido tempo os pecados graves individuais que no momento não era possível confessar. O que isso implica? Vamos voltar então, a nota diz algo que a gente precisa voltar então ao Código de Direito Canônico. E o que diz o Código? Não é? Quem pode, se fala de novo, das absolvições gerais. Primeiro parágrafo, primeiro item. Pode-se dar a absolvição geral caso haja, não é? Mas falando ali da autorização do bispo diocesano, não da cabeça do padre, caso haja iminente perigo de morte e não haja tempo para que o sacerdote ou sacerdotes ouçam a confissão de cada um dos penitentes. Vamos supor que essa pandemia fosse algo muito mais agressivo, muito mais difícil, muito mais complicado, não é? E que ela fosse de fato terrivelmente mortal. Ali poderia-se entrar, então, este iminente perigo de morte. Não é o caso. A gente precisa tomar todo o cuidado necessário. Eu dizia isso quando a gente ainda rezava a missa aqui. Nenhum laxismo irresponsável, nenhuma histeria inconsequente. Agora é hora sim de ficar em casa, agora é hora de nos cuidarmos, confiarmos que os bispos vão nos dar as orientações corretas para essa hora. Mas iminente perigo de morte, não haja tempo para que o sacerdote ou sacerdotes ouçam a confissão de cada um dos penitentes. Segundo, haja grave necessidade, isto é, tendo-se em conta o número de penitentes e não há disposição, abundância de confessores para ouvirem devidamente as confissões de cada um dentro de um tempo conveniente, de modo que os penitentes sem culpa própria, não é? Vamos supor que os penitentes estão todos aí numa comoção muito grande, não conseguiram, não tem culpa de não terem conseguido confessar, então sem culpa própria, diz o cânone, sejam forçados a ficar muito tempo sem a graça sacramental ou sem a sagrada comunhão. Aí haveria então a possibilidade, o cânone diz, a possibilidade então de uma absolvição coletiva. E diz ainda, não é?
Não se considera, porém, necessidade suficiente quando não pode haver confessores à disposição só por um motivo de grande influência de fiéis, penitentes, né? De penitentes, como pode acontecer como alguma festa e peregrinação. Por exemplo, festa do padroeiro. Vem um monte de gente querendo confessar, tem só 3 padres, não dá, vamos dar absolvição geral. Isso não pode, não é? O que o cânone diz é dentro de uma urgência muito iminente e na impossibilidade, que não é culpa do fiel, mas a falta de sacerdotes, a igreja pode celebrar a reconciliação de modo extraordinário. Mas repito, aquilo que a nota dizia, isso precisa ser convencionado, precisa ser primeiro liberado pelo bispo diocesano e convencionado, né, como sugestão pela conferência episcopal, é o que diz a nota da penitenciaria apostólica, não é? E aí então, vem aqui a parte mais importante, essa penitenciaria apostólica considera apropriado que, sobretudo nos locais mais afetados pelo contágio da pandemia e até que o fenômeno termine, se recorra aos casos de grave necessidades mencionados no cânone 961, parágrafo 2 do Código de Direito Canônico. Isso que eu acabei de falar. Em caso de não culpa do fiel, todos quererem se reconciliar, não haver sacerdotes, não é? Não haver sacerdote, e é um caso especial, a penitenciaria considera apropriado que, sobretudo nos lugares mais afetados pelo contágio da pandemia, até que o fenômeno termine, se recorra aos casos de grave necessidade, ou seja, se possa encaixar os casos neste parágrafo 2 do Cânon 961. Padre, então significa que amanhã então o senhor vai aí na rua, vai dar absolvição geral aí pra galera, todo mundo? Não. Repito, quem deve dar essa liberação, quem deve falar e considerar sobre isso é o bispo diocesano. E eu sei que até agora nenhum bispo, pelo que eu sei, pode ser que eu esteja redondamente enganado, profundamente enganado, nenhum bispo deu ainda a liberação ou tenciona dar uma liberação sobre essa questão, até porque a gente sabe que isso é muito passageiro, muito passageiro. E outra, eu falava lá da semana passada sobre a indulgência plenária, a questão de nós voltarmos a nos confessar assim que tudo isso passar. A gente tem que ter a contrição. E aqui entra uma questão importante, não é? Diz aqui, qualquer outra especificação é delegada pelo direito aos bispos diocesanos. Eles recomendam, mas quem fala sobre isso, diz a nota, são os bispos diocesanos, levando sempre em consideração o bem supremo da salvação das almas. Isso é de suma importância também, não é? Que é o último cânone, fala sempre isso, que o bem supremo da igreja é, antes de tudo, a salvação das almas. No caso de apresentar-se, diz a nota, súbita necessidade de conceder a absolvição sacramental a vários fiéis juntos, o padre, e aí fala de um caso muito extraordinário, o padre é obrigado a avisar o bispo diocesano, na medida do possível, ou, se não puder, informá-lo o mais rápido possível. Lógico, agora entra uma outra questão. Esta instrução é dada, vamos supor, de um padre que está incomunicável, que não tinha telefone, uma outra época. Hoje em dia a coisa mais fácil é conversar, eu, padre, conversar com o bispo. Né? Eu tenho aqui o WhatsApp do bispo, tem gente que tem aí, a coisa mais fácil é entrar em contato com o bispo diocesano. Então, nesse sentido, a gente precisa tomar todo o cuidado necessário para a gente não dizer, olha, padre, mas esse pedaço da nota, ele acaba falando um pouco sobre de que o senhor pode fazer isso. Calma, as coisas não são assim, a gente não pode pensar dessa maneira, não é? Diz então a nota, na atual emergência pandêmica, portanto, cabe ao bispo diocesano, no nosso caso Dom Odilo, indicar aos padres e penitentes as atenções prudentes a serem adotadas na celebração individual da reconciliação sacramental, com a celebração em um local ventilado, fora do confessionário, a adoção de uma distância conveniente, o uso de máscaras protetoras, sem prejuízo da atenção absoluta prestada à salvaguarda do sigilo sacramental e a discrição necessária. Bom, aqui em específico, a nota então fala de umas questões práticas
mas fala de que é possível, segundo aquilo que é a competência do bispo diocesano, fazer com que padres possam dar a absolvição geral. Mas ela não é o modo ordinário e isso fica muito a critério do bispo diocesano, levando em conta aquilo que é a maneira ordinária da celebração. Tá, Padre Pedro, mas o senhor disse que ninguém tomou ainda uma decisão e de fato a gente não sabe quanto tempo ainda vamos ficar em quarentena ou sem essas celebrações públicas. Então, que decisão podemos tomar? Bom, que decisão podemos tomar? A própria nota fala de algo que é perfeitamente importante para nós celebrarmos este sacramento ou vivermos essa misericórdia sem, agora nesse tempo, conseguirmos nos confessar. Lembrem-se, eu estou no mesmo barco que você. Eu também não me confessei para Páscoa. Eu iria me confessar ontem, terça-feira, seria dia penitencial do clero. Ontem era o dia de eu me confessar. E eu não me confessei. Não é? Então, estamos todos no mesmo barco. Não é? Estamos todos passando por essa estrada, por esse deserto difícil. E vamos ter que passar. Mas a nota lembra algo que é extremamente importante. O Papa Francisco disse isso também recentemente, não é? Diz a nota: onde os fiéis se encontrarem na dolorosa impossibilidade de receber a absolvição sacramental, recorda-se que a contrição perfeita, prestem atenção, recordem-se que a contrição perfeita, provinda do amor de Deus sobre todas as coisas, expressa por um sincero pedido de perdão, e aí diz a nota, aquele que no momento o penitente está em condições de exprimir, acompanhada pelo voto confessionis. O que é o voto confessionis? Ou seja, assim que essa pandemia acabar e eu puder sair de casa, seja com o Padre Pedro, seja com o Padre Valdenício, seja com qualquer padre que for, onde eu encontrar um padre, eu vou falar, olha, eu quero me confessar, eu quero celebrar a misericórdia de Deus. É o voto confessionis, não é? E diz então, pela firme resolução de recorrer à confissão o mais rápido possível, obtém o perdão dos pecados até os mortais. Repito, não é? Onde os fiéis se encontrarem na dolorosa impossibilidade de receber a absolvição sacramental, recorda-se que a contrição perfeita, provinda do amor a Deus sobre todas as coisas, expressa por um sincero pedido de perdão e acompanhada pela firme resolução de recorrer à confissão sacramental o mais rápido possível, obtém o perdão dos pecados até os mortais, conforme, e aí vamos a outro livro, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1452. Lembrando, significa então que o Papa liberou assim, falou, olha, nós, então, a partir de agora não preciso confessar mais com o padre, porque se tem isso aqui, eu descobri, o Padre Pedro está ensinando, eu nunca mais me confesso com o padre. Mas a nota diz, não é? Onde os fiéis se encontram na dolorosa impossibilidade de receber a absolvição sacramental. Às vezes, sexta-feira, a gente abre o horário aqui, eu fico aqui esperando alguém para confessar, não aparece ninguém, não é? Então, assim, na dolorosa impossibilidade, é o que nós estamos vivendo agora, não é? E aí diz, então, que, vamos lá, não é? Citando aqui o Catecismo 1452, falando sobre a contrição. Quando brota do amor de Deus, vamos lá, 1451 e depois o 1452. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Daqui a pouco eu vou explicar direitinho o que é contrição. Consiste numa dor da alma e detestação do pecado, cometido com a resolução de não mais pecar no futuro. Fiz isso, pisei na bola, estou me sentindo mal, isso está me remoendo, eu não aguento mais, preciso me reconciliar, né? Detesto o pecado, essa vida que eu tive de pecar. E não quero mais cometer esse pecado, nunca mais. E aí diz o 1452 citado na nota. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais,
se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. O que isso quer dizer? Agora é o catecismo da Igreja Católica. Eu cometi um pecado, eu fiz o meu exame de consciência, vi o quanto eu fui pecador, o quanto eu pisei na bola com Deus e com os meus irmãos. E a partir desse momento, então, eu queria me confessar, queria ouvir que eu estava reconciliado. Mas a quarentena, a pandemia não me permite ouvir a confissão, que um padre ouça a minha confissão. A gente está impossibilitado. E sendo então nesse sentido, as igrejas estão fechadas por questão de saúde pública. Por causa disso, então, eu preciso me acertar com Deus. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 1452, diz: a contrição, o verdadeiro arrependimento, feito de maneira perfeita, ela perdoa não só as faltas veniais, mas obtém também o perdão dos pecados mortais. Fique tranquilo, está reconciliado com Deus, se você incluir nesse processo a firme resolução de recorrer, quando possível, assim que essa pandemia passar, à confissão sacramental. Olha, o que eu mais quero é quando passar essa pandemia, todo mundo ligando na secretaria, de modo que eu precise pagar aí uns 3, 4 padres para ajudar, não é? Chamar aí para ajudar, e a gente tem que pagar ali o trabalho desse padre, sim, sem dúvidas, é um trabalho também, não é? Para que venha todo mundo se confessar e a gente poder se reconciliar. É o que eu mais quero. Eu junto na fila, ajudando a confessar. Então, que bom vai ser se isso acontecer. Mas agora, nesse atual estado em que estamos, o Catecismo da Igreja Católica fala no número 1452, somada a nota da penitenciaria apostólica, que podemos fazer algo que nos remedia a alma, procurando então depois, com calma, logo que tudo isso passar, buscarmos a confissão individual, a confissão pessoal. E aí entra então a questão da contrição, e nisso eu vou pegar aqui o terceiro livrão, porque quem fala bem aqui é o chamado Denzinger, Compêndio dos Símbolos e Definições da Igreja de Fé e Moral, não é? Padre lê, padre, o senhor leu tudo isso? Não, é um livro para consulta, não é? Daqui a pouco eu vou ler aí as dúvidas e a gente vai bater um papo, tenham calma. E fala o Concílio de Trento, século XVI, sobre a contrição. Então diz aí o que é a contrição verdadeira. A contrição, que tem o primeiro lugar entre os mencionados do ato do penitente, você não confessa se você não está contrito, não queira mudar de vida. É uma dor na alma e detestação do pecado. A igreja é clara, detestar o pecado cometido. Não é só detestar o pecado cometido, com o propósito de não tornar a pecar. Olha, pisei na bola, cometi um pecado mortal, estou mal com isso, não quero mais, detesto, não estou me aguentando disso que eu fiz. Isso é a contrição verdadeira. Este movimento de contrição foi necessário em todo o tempo para se alcançar o perdão dos pecados. Você não vai pedir perdão se você não está profundamente arrependido, não é? Se você não quer mudar de vida, não é? Aí tem a questão da atrição, eu não vou entrar nisso hoje, pessoal. No homem que cai depois do batismo, ele é como uma preparação para a remissão dos pecados, se estiver unida à confiança da divina misericórdia e ao propósito de executar tudo o que mais se requer para receber devidamente esse sacramento. Declara, pois, o Santo Sínodo, o Concílio de Trento, que essa contrição encerra não só a cessação do pecado e o propósito e início de uma nova vida, mas também o ódio da vida passada, conforme as palavras: lançai longe de vós todas as maldades em que prevaricastes e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, citando aqui o profeta Ezequiel. E, por certo, quem tiver considerado aqueles clamores dos santos, só contra vós pequei e fiz o mal diante de ti. Diz aí, então, por fim, e aqui termina essa questão, o Concílio de Trento. Ensina ainda que, embora algumas vezes suceda que essa contrição seja perfeita, em virtude da caridade, reconcilie com Deus antes que realmente recebido esse santo sacramento, ou seja, uma verdadeira contrição, ela nos reconcilia com Deus, mesmo antes de recebermos o perdão sacramental. Contudo, não se deve atribuir essa reconciliação à contrição somente.
independente do desejo de receber o sacramento, que aliás está contido nela. Ou seja, a igreja diz que uma coisa está ligada diretamente à outra. Mas o Santo Padre diz isso, a gente publicou esse vídeo, a nota diz isso, o catecismo diz isso. Enquanto não conseguimos celebrar de fato a reconciliação, confessarmos os nossos pecados, façamos uma verdadeira contrição. De verdade olharmos a nossa vida, arrependermos dos nossos pecados, nos colocarmos devidamente arrependidos, querendo o perdão de Deus, e aí então, querendo o perdão de Deus, dissermos, olha, eu reconheci, eu sinto a sua misericórdia, Senhor, e assim que possível, que acabar essa maluquice que a gente está vivendo, eu vou procurar um sacerdote para me confessar. E aí, nesse sentido, eu queria lhe ajudar, minha irmã, meu irmão. Na próxima quarta-feira nós já estaremos na Semana Santa. E na quarta-feira em específico, ou na terça ou na quarta, eu vou rearranjar as datas aí, viu, turma da Pascom, se estiverem vendo. Na quarta-feira que vem, nós fazermos uma bonita celebração penitencial, sem absolvição geral. Uma celebração penitencial de verdade, não é? Mesmo que transmitida aqui via internet. Mas na qual a gente possa celebrar, ouvir a palavra, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, fazermos um exame de consciência dirigidos, nos sentirmos contritos de nossos pecados, reconhecermos as nossas faltas, invocarmos a misericórdia de Deus, para que então, vivendo esse momento, mesmo da falta do perdão sacramental, não teremos, eu não posso dar absolvição geral, a gente possa então estar em paz com Deus nesse momento. É o que nós, na Paróquia Imaculada Conceição, conseguimos oferecer a você, de acordo com aquilo que a Igreja nos coloca diante das mãos, para vivermos esse momento da melhor maneira possível. Não é fácil não confessar. É duro. É duro não se reconciliar com Deus de maneira sacramental. A nós que gostamos tanto de ouvir que estamos perdoados e que Deus nos reconcilie, embora tenhamos os nossos pecados, é duro passarmos essa Páscoa assim. Mas vamos ter que fazer isso. Mesmo assim, a Igreja nos oferece, quarta passada falei isso, nessa quarta torno a falar, nos oferece meios, artifícios para nos aproximarmos e experimentarmos a misericórdia de Deus, mesmo que não consigamos viver o sacramento de maneira plena. É duro não confessar. Nos aperta o coração, aperta também o meu coração de cristão. Aperta o meu coração de padre não ajudar as pessoas a viverem a misericórdia. Mas agora é um tempo diferente. No entanto, a Igreja reconhece e nos oferece meios de nos reconciliarmos com Deus, para que a gente possa viver reconciliado com eles e celebrar da melhor maneira possível a Páscoa de nosso Senhor, que está prestes a começar a ser celebrada. Um outro pedido que fala, então marcamos o horário. Quarta-feira que vem, às 8 da noite, não é? Eu não sei se eu já desarranjei todos os horários, mas quarta que vem, às 8 da noite, vamos fazer uma bonita celebração penitencial para reconhecermos os nossos pecados, vivermos uma contrição verdadeira, sentirmos a misericórdia de Deus. Não vai ter absolvição sacramental. Eu não posso fazê-lo e não se pode fazer isso assim também por internet. Não é brincadeira o sacramento. Sua vida, seus pecados, a sua reconciliação é algo muito precioso, a gente não pode brincar com isso. Mas vamos fazer uma bonita celebração penitencial para que a gente possa viver isso que o catecismo nos pede, animados pela palavra, animados por aquilo que a Igreja nos ensina, para estarmos em paz, e na paz, na contrição, na reconciliação, celebrarmos esse momento. Então, quarta-feira que vem, 8 da noite, a gente se encontra na Semana Santa para isso. Agora eu vou tirar aí uns minutinhos para responder as perguntas, tem tanta coisa que eu vi aqui, vamos ver. Eita, olha que sala mais faladeira, né? Rubens Costa, boa noite. Letícia Frigo, boa noite, Letícia. Obrigado, viu? Pelos ensinamentos de espiritualidade que vem nos dando. Antônia da Silva, boa noite. Noema, boa noite. Júlio, boa noite a todos. Fabiana, Maria Lúcia Brambilha, boa noite, Padre Bento, sua bênção. Seu Roberto, Maria Regina, Sônia Regina, Padre, hoje meu neto João Pedro completa 6 anos. Uma bênção pro João Pedro. João Pedro vai ser construtor desse mundo novo, certeza.
Antônio Silva, boa noite, Padre Pedro. Ô, diácono, o senhor tá bem? Que bom tê-lo aqui. Eli Aurora, boa noite a todos. Boa noite, Marlene. Sônia, boa noite. Rose Carvalho, Conceição, Lígia Cássia, Joyce Pontes, Li Costa, Márcia José Veloso. Senhor, tem de piedade de mim, perdoa-me, Senhor Jesus. Esse é o caminho, Maria José Veloso. Vamos lá, Sueli Poli, boa noite, Padre Pedro. Mariana Carvalho, boa noite. Estou assistindo com meu pai e meu avô. Beijo, Mari, para todo mundo aí. É um assunto de extrema importância. Boa noite, Padre Pedro. Boa noite, seu Pedro. Um abraço na esposa, Giane Campos. Padre Pedro, boa noite, sua bênção. Qual a orientação para o... não consegui ler tudo aqui, Giane. Qualquer coisa, escreve de novo. Magno Carvalho, grande mano. Deus abençoe o teu ministério, irmão. Padre Magno, que legal te ver aqui, meu irmão. Coragem, eu vejo aí tuas fotos, tua atuação, que coisa bonita, viu? Olha, padre, o senhor enche o coração desses padres mais velhos de cabelo branco que nem eu, viu? Gustavo Adolfo, pode ser feita alguma penitência para acompanhar a contrição? Sem dúvidas, Gustavo, pode sim, a gente pode pensar nisso mesmo ali na quarta-feira, mas sem dúvida uma penitência é sempre importante, sobretudo porque nós estamos num período penitencial. Sim, podemos sim, Gustavo. Silvia Maria Taglioni, o pedido de perdão vem do fundo da alma, da dor da alma, das lágrimas da nossa face, quando a gente sente que Deus nos perdoou. Obrigada, Padre, por mais ensinamento. Boa noite. É isso mesmo, Silvia Maria Taglioni. Agora, enquanto não temos o perdão sacramental, é o que nos é possível fazer, não é? Mas é possível nos sentirmos perdoados e reconciliados, e assim, logo que tudo isso passar, e vai passar logo, a gente consiga então se aproximar de Deus. Eu vou pedir, depois eu vou procurar com calma essa nota, pedir para a turma da Pascom postar aí também essa nota, não é? E ela dá toda a questão explicativa, dá onde procurar no catecismo, no Código de Direito Canônico, e assim, então, dessa maneira, a gente consegue pensar melhor aí em como viver a nossa contrição. Mas então, já fica marcado na próxima quarta-feira, às 8 da noite, lá na igreja. Eu vou estar lá na igreja, então é um jeito de trazer vocês mais para perto. A gente faz uma celebração penitencial em vista das celebrações de Páscoa. As nossas serão todas transmitidas, a gente vai viver tudo isso juntos. Queria tanto poder lavar pés, queria tanto poder estar junto de todo mundo. Esse ano não vai ser possível, mas no ano que vem celebramos mais, celebramos melhor, celebramos mais bonito, com mais alegria, dando mais valor. Mas fica marcado então para a próxima quarta-feira às 8, uma bonita celebração penitencial, de modo que então a gente possa refletir sobre os nossos pecados, fazer nosso bom exame de consciência, fazer a nossa contrição todos juntos. Lembrando, eu também estou no mesmo barco, né? Estamos vivendo isso todos juntos, e aí então, reconciliados devidamente com Deus, celebrarmos este tempo pascal que está chegando. Vai ser difícil, diferente, mas nós vamos conseguir. Vamos valorizar ainda mais tudo isso, vamos dar valor a tudo isso que faz parte da nossa fé, e seremos felizes nessa caminhada. Deus está conosco. Olha, deu tempo, 40 minutos, eu também já estou com a garganta começando a doer de tanto que eu falo. Vamos em frente, que Deus os abençoe e os guarde. Vamos receber então a bênção de Deus para o final da nossa noite. O Senhor esteja convosco, e sim, Ele está no meio de nós, Ele está, Ele não nos abandona. E que venha sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Eu ia perguntar isso, Eliana, acho que já respondeu. Eli Aurora, Padre Pedro, gratidão pela formação de hoje. Que Deus lhe abençoe. Coragem, minha irmã. Vamos em paz, que Deus nos acompanhe. Um beijo no coração. Bora botar as crianças na cama. Bora trabalhar, bora descansar, que amanhã tem muita coisa para fazer. A gente se encontra na missa 7. Que Deus nos abençoe. Sigamos em frente. Deus é conosco. Coragem e esperança sempre. Tchau, tchau.